Ok. E... Ei, Francis, que delícia ter você aqui com a gente hoje, falando um pouquinho da sua história, participando desse livro que a Destaque Music está fazendo no ano de 2023, para lançar os compositores deles também na escrita, contar um pouquinho dessa biografia de vocês. Bem-vindo, Francis Portugal. Bom dia, Ana, tudo bom? Graças É a um prazer Deus. estar aqui, uma honra ter a oportunidade de falar um pouco de mim, né? Francis, vai ser, eu já estou imaginando aqui que vai ser uma delícia, porque você tem uma história de vida um pouco incomum. Embora a música está sempre presente na sua vida, desde criança, desde a infância, você construiu uma carreira muito sólida em outra profissão. Quem é o Francis Portugal? Francis Portugal é um caboclo lá do interior do sertão, com um coração muito mole e com toda a humildade desse mundo, sempre presente na minha vida até morrer. Tá. Francis, a gente fica aqui imaginando como foi a sua infância, esse primeiro contato da música. A gente sabe que a música traz muitas memórias afetivas, né? E a gente se apaixona por aquilo que nos é apresentado, ou pela família, ou pelo mundo. Quais as suas memórias mais antigas de música, Francis? Quem te mostrou música? Como é que você se apaixona pela música? Eu acho que quem me mostrou a música foi o meu coração. Desde pequenininho sempre gostei de escutar música, sempre apreciei cantores, bandas, sempre fui adepto da música romântica, da música pop, do rock, do heavy, sempre muitos estilos. Os meus gostos musicais são muito diversificados, nacionais, internacionais, e mais tarde me apaixonei pelo Brasil, pela música brasileira também. Mas não foi fácil porque numa família de 9 irmãos, meus pais professores, passamos muitas dificuldades e o meu pai tinha uma educação muito rígida e não foi fácil ele me ver em casa de violão, tocando e cantando, porque ele achava que eu tinha que estudar e ter um curso superior, e eu também achava, e eu era sempre um excelente aluno, e não havia qualquer razão para que ele não receasse que eu não seguisse a carreira profissional e fosse para a faculdade, e assim foi. Aos 14 anos eu já cantava, já tocava na igreja, nos escuteiros, já mais tarde comecei a tocar em festas, em casamentos, com um sobrinho meu no Porto, na cidade onde eu vivi, onde eu nasci, que é a segunda maior cidade de Portugal, e nos arredores fazíamos shows fantásticos, com uma qualidade de som e uma qualidade de musical enorme, enorme, porque nós não fazíamos as músicas para os casamentos especificamente para dançar, para baile, para aquela música popular. Nós tínhamos música de muita qualidade e tínhamos muito pouca música para bailarico. E quem nos contratava já sabia que era aquele o nosso show, e tocávamos e cantávamos tão bem, que muitas vezes as pessoas vinham para junto de nós a ver se éramos mesmo nós que estávamos tocando os Pink Floyd, os Dire Straits, a Fafá de Belém, ou se era playback. São as dúvidas que as pessoas têm do nosso próprio talento, né? Que a gente acaba desenvolvendo nas pessoas. Ô, França, a gente está falando de uma idade de 14, 15, 17 anos, né? Idade já de chegar ali no final do ensino médio e ir para a universidade. Você já tocava instrumento, e instrumento, eu penso que abre portas, né? Eu penso que quando a gente toca o instrumento, não importa ele qual seja, a gente viaja um pouco mais, passeia um pouco mais pela música. Conta um pouquinho disso, Francis, quando é para o Francis Portugal descobrir
essa melodia da música? É assim, às vezes eu não tenho assim muitas palavras para te dizer como é que descobri. Eu acho que nasceu dentro de mim essa paixão, essa melodia e me despertou o interesse de viver na música. E a música para mim sempre foi uma terapia, uma companhia fantástica, ainda é hoje, porque eu para ir trabalhar faço muitos quilómetros todos os dias e a minha a música é a minha grande companheira, a minha grande amante, é a minha mulher, é tudo que me preenche o meu coração. E foi aí que eu comecei a cantar, as pessoas começaram-me a incentivar, Francis, tu canta bem, tem uma boa voz, isso. É verdade que depois à faculdade, sendo o curso de medicina um curso muito preenchido, de uma exigência extrema, começou a tornar-se difícil conciliar as duas coisas. Mais ainda, quando finalizei o curso e comecei a exercer, aí morreu completamente. No primeiro ano, no segundo, eu ainda ia em karaoke, ainda ia matando uma saudade da música, mas depois a minha capacidade criativa de compor, de fazer letras, de fazer melodias, eu frenei, infelizmente, eu frenei ela totalmente. Eu poderia ter tentado de outro jeito, não me deixar absorver tanto e não deixar adormecer essa minha criatividade, porque tem as músicas que eu fiz, que eu escuto, e eu penso assim, como é que eu fui capaz de fazer isto e porque é que eu não fiz muito mais ao longo desses anos todos. Depois, nos últimos 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, já no Brasil, porque eu comecei a ir ao Brasil todos os anos, a ficar 2, 3, 4 meses, e os últimos anos eu comecei a acordar, a despertar esse desejo, eu comecei a participar em programas de TV, na TV Diário, pertence à TV Verdes Mares, da Rede Globo lá em Fortaleza, no Ceará, porque o meu percurso no Brasil tem 16 anos, e todo esse percurso passou por assistir muito à música, por ir em muitos shows, e isso foi cada vez mais me apaixonando pelo povo brasileiro e entendendo que o povo brasileiro tem um jeito único no mundo de viver a música, vivem a música como se fosse o último dia das suas vidas, sabem as letras, sabem as melodias, tinha shows com 2, 3 bandas, todo mundo canta e dança até acabar os shows, horas e horas sem parar. Nos finais de semana assistir, mesmo nas áreas mais pobres, cada um pega em 10 reais, 5 reais, 2 caixas de som, está a dançar, está a cantar. Portanto, é uma alegria que o povo brasileiro tem e uma vivência com a música que eu não encontrei em mais canto nenhum no mundo. E foi a razão porque me levou a querer seguir o meu percurso da música no Brasil e me influenciei muito pela música sertaneja, pelo forró romântico e gravei algumas músicas no Ceará, em Fortaleza. Tenho um instrumental já gravado em São Paulo que falta colocar a voz e pronto, eu vou fazer o meu CD de sertanejo e aqui a Destaque Músico VIP é uma mais-valia imensa na minha vida porque me veio trazer novos compositores, novos talentos, porque eu gosto muito de começar e de trabalhar, sempre foi assim, como na minha profissão como médico, eu gosto muito de trabalhar, começar a trabalhar com quem está zerado, com quem começa do zero, com quem está começando, porque são pessoas que estão começando do zero como eu, que vão crescer comigo e eu vou crescer com elas, e que têm um talento imenso e que precisam de aparecer, de se tornar conhecidas. Eu valorizo muito mais essas pessoas. Quem já está lançado já não precisa do Francis, nem o Francis precisa deles também. Já estão noutros patamares. Ô, Francis, eu fico aqui brigando com os meus pensamentos, porque numa outra fala que a gente teve eu e você, teve algo que você disse que chamou muito a minha atenção, porque você diz que
todo o teu sonho com música, todo o teu alimento com música, a música te alimenta, ela te fortalece. Ela é tua companheira, tua amante. Não é a primeira vez que eu escuto você dizer assim da música. E toda essa paixão, ela foi sufocada pela profissão de medicina, que é uma profissão bem diferente do músico, bem diferente do compositor, bem diferente do intérprete, né? É uma carreira que exige muito. Como foi? Primeiro, assim, qual especialidade médica você se formou e como foi viver tanto tempo só com a música de audição, só com a música de ouvir, sem poder fazer as coisas de música que você gosta tanto, que é tanto te apaixona? É assim, isso para mim tem sido toda a vida uma frustração, um conflito interior imenso que se gerou na minha mente, um conflito que eu tinha que resolver algum dia e dizer assim, eu tenho que tentar, eu tenho que voltar ao meu outro dom que Deus me deu, e se der certo dá, se não der não dá, mas pelo menos tentei. Foi isso que eu pensei. E aquilo que eu vejo na medicina, a minha área, eu me especializei na área de emergência médica, de urgência médica, tudo o que é paciente grave, situações graves, as paradas cardíacas, os infartos, os AVCs, portanto, as tromboses, os acidentes, tudo isso. Eu sou um médico de intervenção, de ação, que gosto de, não sou um médico de gabinete, de estar sentado na secretária, passando prescrição. Eu sou um médico de ação, de intervir na hora e ver resultados. E os resultados é salvar a vida das pessoas, é melhorar a qualidade de vida das pessoas quando não é possível curá-las. Passar energia positiva para as pessoas. A maioria das pessoas hoje estão muito deprimidas e muitas vezes vêm no médico o desabafo, especialmente nos idosos, mas também nos jovens acontece isso, e na meia-idade, um jeito de conversar, desabafar um pouco sobre os seus problemas. E eu, toda essa energia que eu passei na minha vida como médico, eu comparo que na música não é diferente. A parte psicológica na música não é diferente. É uma arma poderosíssima que eu quero usar e que vou tentar usar precisamente para continuar a passar essa energia positiva que sempre passei para os meus pacientes, passar a esperança, passar a alegria, passar amor e fazer as pessoas sonhar, correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e acreditarem que a vida é muito bonita e que muitas vezes nós é que não a sabemos viver. Exatamente. Concordo com você, sem tirar uma vírgula do que você está falando. A música, ela tem um poder curativo, Francis, muito grande. Não é uma coisa que eu, Ana, acho. É uma coisa que eu, Ana, vivo. Eu uso música para ensinar os meus alunos, eu uso música de fundo nos meus cursos, eu uso música para condução de bons pensamentos. Eu costumo brincar com eles que a gente precisa de uma playlist de alegria para quando a tristeza bater, a gente ouvir uma playlist só com músicas que tragam alegrias, memórias afetivas de alegrias. Se eu for buscar lá na sua infância, qual é a música que te chama mais atenção lá atrás, na infância do Francis? Oh, na minha infância tem muita coisa que me marcou. Tem os Beatles, tem os Procolarum, tem mais tarde, tem os Pink Floyd, sempre. É uma grande marca na minha vida. Os Dire Straits, os Queen, que eu tive muita pena de talvez o maior vocalista de todos os tempos ter morrido precocemente, e foi um grande incentivo, uma inspiração. E eu canto Queen, eu canto Freddie Mercury, e depois começou a despertar em mim a música brasileira. Olha, uma delas, a Gal Costa, Quando que que a música infelizmente... brasileira chega na sua vida, Francis? A música brasileira começou a chegar, eu já aos 20 anos, 19 anos, como te falei, quando eu fazia festas de casamentos, eu já cantava muita música brasileira. Muito samba, muito forró, e depois a música popular brasileira também. Estava falando da Gal Costa, que infelizmente morreu recentemente, a Ivete Sangalo, a Fafá de Belém, a Alcione, o Zé Ramalho,
o Leonardo, o Zezé de Camargo e Luciano, César Menotti e Fabiano, Vitor e Léo, Paulo Fernandes, tem tantos músicos, cantores que marcaram a minha vida todos esses anos, mas eu nessa época, 18, 19, 20 anos, eu já cantava música brasileira. Uau! E quando que você vem para cá a primeira vez, Francis? Porque é um choque, nós somos podemos dizer que somos primos irmãos, né? Os portugueses e os brasileiros. Mas é um choque cultural muito grande. O português, ele é mais comportado, não sei se a palavra é essa, mas eu tenho bastante alunos portugueses, são mais disciplinados, são mais sisudos, né? E o brasileiro é mais despojado. Como que é esse choque cultural? É assim, a primeira vez que eu fui no Brasil, em Fortaleza, não tem nada a ver com música. Eu era médico das seleções, porque tenho a minha especialidade, a minha área também é medicina esportiva. Eu era médico das seleções de futebol aqui do sul de Portugal, do Algarve, e então o presidente da Associação de Futebol armou o congresso do esporte em Fortaleza. Eu fui como médico de 170 homens, na época, em 2002. Eu desconhecia, para mim o Brasil era um mundo totalmente desconhecido. Vou-te falar que eu vim muito chocado, porque aquele choque com que os próprios motoristas de táxi dos ônibus já encaminhavam os portugueses para os locais onde tinha muita garota de programa, onde tinha muito sexo pago. Para mim isso foi um choque impressionante. Eu fiquei lá uma semana, eu passei muita vergonha, inclusive porque quando os portugueses com quem eu fui iam para um lado, eu ia para outro, porque eu tinha vergonha de estar com eles, porque eles passavam por mim, Francis, olha essa menina que eu arrumei agora, vinha outro. Às 3 da manhã tocavam no meu quarto pedindo camisinha, dizia que eu não era uma farmácia, que eu estava ali para tratar deles ficassem doentes. Foi um choque enorme. Eu vim com uma imagem horrível do Brasil. E fiquei um ano sem voltar no Brasil. Mas no meu subconsciente ficou lá o calor, o sol, as praias, a água quente do mar e o povo brasileiro que eu consegui conhecer na época. Nunca mais me esqueço a Joana, que vendia cocos na praia, que tanto ajudei. Era gente de favela, tão humilde, tão pobre, tanto ajudei os filhos dela, de tanta dificuldade passaram, e foram essas imagens que ficaram em mim que me fizeram voltar ao Brasil passado um ano. Quando volta, percebe toda a visão diferente do Brasil já ou ainda não? Não, quando eu já voltei sozinho, eu já não fui influenciado por ninguém, já não tive ninguém me perturbando e eu próprio fui descobrir o que é o Brasil, o que é o povo brasileiro, porque eu não queria ter aquela imagem para trás de jeito nenhum. E pronto, e vi que é um pai, inclusive, uma coisa que me impressionava muito era como é que com este calorão aqui no Nordeste as pessoas trabalham. Eu acho que as pessoas só fazem praia, aqui não se trabalha. E descobri que afinal os brasileiros têm uma vida normal, têm os seus empregos, têm os seus trabalhos, vão na praia no final de semana, vão nos shows. Todos os dias em Fortaleza tinha shows de forró, às vezes de sertanejo, e depois fui conhecendo pessoal ligado à música e eu todos os dias estava em shows. Conheci os cantores na época mais famosos das bandas de forró, que estavam estourados, era um negócio de milhões lá no Ceará, e foi aí que eu comecei a entrar no coração do povo brasileiro e a perceber que na realidade o povo português é um povo frio. Você está cantando aqui, está tocando, quase que tem que pedir por favor para baterem palmas, e no povo brasileiro não, é um povo solto, expansivo, canta as músicas todas, é impressionante, sabem as músicas todas. Eu disse, isto é o lugar ideal para eu vir aqui
conquistar o coração do povo brasileiro e cantar aqui no Brasil, porque em Portugal a música nunca teve expressão. Os mais famosos cantores ou bandas portuguesas morreram completamente com a pandemia, como todo mundo, né? E está difícil para se erguerem. E no Brasil não. Eu acho que a música faz parte da vida das pessoas, faz parte do orçamento do cidadão brasileiro, a música. Aqui em Portugal não. Ô, Francis, eu estou te ouvindo falar assim, e eu tenho uma admiração enorme pelo povo português, mas eu partilho desse seu sentimento. Por exemplo, os meus alunos portugueses, o Rafael não vai para a entrevista do Francis, não, depois você corta, tá? Os meus alunos portugueses, eles têm altíssimo rendimento, por conta da disciplina, por conta dessa sisusidade, né, dessa dedicação exacerbada até com aquilo que eles determinam. O meu aluno português já é bem diferente. O meu aluno brasileiro, ele é descontraído. Então, assim, se ele não atinge o resultado exatamente ali naquele momento, ele se dá o tempo, ele se permite não chegar onde ele quer com 2 anos, com 5 anos, ele até posterga. E eu acho isso no português muito forte e de mais resultados, porque dá para se viver com alegria e com descontração. Bem-vindo, Dinailson. Dá para se viver com essa alegria e ter bons resultados. O que acontece é que parece que culturalmente nós brasileiros levamos mais na flauta, levamos mais suave tudo isso. Você então partilha disso também? Você acha que assim, por exemplo, quando você fala lá que seu pai pediu para que você tivesse uma profissão, aqui, se a gente fala para nossa família que nós queremos ser músico, compositor, alguma coisa ligada à cultura e arte, a família também não gosta. Mas se a gente bate o pé, a gente consegue. Aí em Portugal, você teve que, culturalmente, talvez, seguir a profissão, uma profissão, lógico, medicina, que é fantástico, eu acho incrível o mundo de vocês enquanto médico, mas isso muda bastante aí, né? Porque é mais rígido, tem que ser aquilo. Não, o que eu acho eu quando falo que nós devemos correr atrás dos nossos sonhos e tentar aquilo em que acreditamos, eu também defendo que devemos ter sempre um plano B. A medicina não foi uma alternativa à música porque a música não dava certo. Na realidade, a música em Portugal não dava certo. Agora, a medicina foi um desejo meu, um objetivo meu. É um curso e uma profissão de uma exigência extrema, extremamente difícil, e se não fosse por ter vontade, se não fosse por ter esse dom, eu jamais conseguiria alcançar esse objetivo. Não vou ser médico, olha, vou ser médico, pronto, não. Porque o médico que é verdadeiramente médico é médico toda a vida, não se transforma em comerciante, nem agiota, nem mercenário. E por isso é preciso amar. Eu amava essa profissão. Portanto, nós devemos correr atrás, tentar. Agora, era um sonho meu ser médico e corri atrás e consegui. Mas, ao mesmo tempo sabia que na música não teria ou nem sequer valeria a pena tentar, porque não me iria realizar como músico, do jeito que eu via as coisas que funcionavam aqui. Agora, quando você compara o povo português com o povo brasileiro, a nossa rigidez, a nossa frieza e a descontração do povo brasileiro, eu acho que ninguém está certo. Deveria talvez haver um meio termo. Uma das coisas que me chocou muito também, eu falo do Ceará à Fortaleza, foi onde eu passei praticamente esses 16 anos. Uma coisa que me chocou também foi, por exemplo, no Carnaval, porque em Fortaleza não tem Carnaval, tem pré-Carnaval aos finais de semana, mas Carnaval não tem, aquilo fecha tudo uma semana e as pessoas vão para as praias, para a periferia. E o que me chocou muito foi ver shoppings fechados, lojas fechadas, bancos fechados. Eu dizia assim, como é que um povo com tanta pobreza, com tanta falta de infraestrutura que precisa de trabalhar, se dá ao luxo de fechar uma semana. Mas depois, com o tempo, eu fui entendendo
o povo brasileiro tem razão, porque nós só vivemos trabalhando. Aqui a gente vive, trabalha, depois não sai de casa no final de semana. As pessoas projetam a sua vida, casam, compram casa, compram um carro, compram a mobília e ficam presas numa prestação para o resto da vida e não podem fazer mais nada, porque se no final de semana gastarem 50 euros, aí vai destruir o orçamento, vai causar problemas. E foi isso que nos criou essa disciplina, essa rigidez. O povo brasileiro não, o povo brasileiro vive dia a dia, amanhã se verá, e eu concordo que seja assim, porque a gente não sabe o que nos vai acontecer amanhã. Há um acidente, a gente está bem, tem um infarto, tem um AVC, vai desta para a pior, e a gente não curtiu. A gente passou a vida presos na grana, presos nos compromissos, e não curtimos a vida. E viver assim não tem sentido. Você escutou a sua música a primeira vez no rádio? Qual foi esse sentimento? Porque Francis evoluiu tanto a ponto de ser, além de tocar, além de ser intérprete, tanto seu quanto de outros compositores, de abrir porta para outros compositores, inclusive na sua voz, você também escreve. Como é isso, Francis? Te ouvir pela primeira vez numa rádio, saber que alguém que você nem conhece está sendo tocado pela sua música, de forma profissional? É muito prazeroso. Eu há 5 anos, quando estava no Brasil, já nas TVs e gravei algumas músicas, eu consegui, com alguns divulgadorzinhos, sem investimento nenhum, ou quase nenhum, a começar a botar as minhas músicas nas rádios. Eu quase estourei sem ninguém me ajudando praticamente. E só não estourei porque eu estava lá 3, 4 meses e eu tinha que voltar para Portugal para me recapitalizar e para a minha profissão, que tinha os meus compromissos aqui. E quando eu voltava para o Brasil, eu tinha que recomeçar tudo do zero, tudo estava esquecido. Porque se a gente desaparecer uma semana, 2 semanas, um mês, tudo morre. E era isso que acontecia. Eu tinha muitos convites para entrevistas em rádios e na TV em todo o Brasil. Não teve como eu ir, ficou muita gente chateada comigo. E se eu pudesse ter feito isso, se não fosse a minha profissão, se não fosse a questão económica, que exigia muita grana para viajar pelo Brasil, eu teria conseguido nessa hora ter estourado. Que é prazeroso, você ligar ao rádio, assistir e saber que está passando a sua música aqui, receber convites para fazer entrevistas nas rádios, nas TVs, é muito prazeroso, é muito gostoso. Eu digo rádio, Francis, eu não sei se você vai concordar comigo, eu sou uma senhorinha que já passei ali da marca do meio século, e o rádio sempre foi meu companheiro. Veio TV, eu gosto de televisão, a notícia você tem pela televisão, você consegue ver aquilo, mas o rádio está ali. O rádio, eu costumo dizer que o rádio é tão amigo da gente que a gente consegue fazer, lavar uma louça, fazer um trabalho, desenvolver uma tarefa com o rádio, o radialista, o locutor ali falando com a gente e as músicas preenchendo o nosso coração. Veio a internet e as rádios se tornaram digitais. Hoje, a forma de que nós temos que o rádio pode ser carregado é muito mágica, porque o rádio está dentro do meu telefone, dentro do meu computador, dentro do meu carro. Então, eu gosto muito desse poder de comunicação que o rádio tem. Você imagina que para um músico, para um artista, para um compositor, para um intérprete, o rádio é a maior ferramenta? Sempre foi, desde que eu me lembro, desde que nasci, já antes de eu ter nascido já existia. Os locutores, os radialistas, acho que não são valorizados o que merecem, porque têm um papel muito importante, não só na música, como na comunicação com as pessoas. É como eu falo na música Se Você Me Quiser, é uma música que é dedicada a todos os radialistas e locutores, porque eles até ajudam na busca daquele amor perdido, daquele familiar, daquele irmão, daquele filho, daquele pai. Portanto, os radialistas têm um papel muito importante, continuarão a ter. As rádios nunca vão acabar. Hoje o Francis Portugal tem a sua rádio,
Rádio França Portugal, é uma rádio romântica, música muito, muito, muito boa, nacional brasileira e internacional, e que toca o coração das pessoas. É uma rádio só de música, não tem locução, não tem radialistas, nesse momento funciona desse jeito. E passam também as minhas músicas. E foi também através disso que eu cheguei na Destaque, Music VIP, através da Cidinha Abrantes, a compositora. Foi ela que me convidou para entrar nesse grupo aí, e tive o prazer imenso de conhecer a Solange Oliveira, que está aqui assistindo, e o Luís Poeta já, o Denis, que são já os três compositores de quem escolhi músicas para o meu novo CD de sertanejo. São músicos que estão ao nível dos compositores que gravam para o Zezé de Camargo, para o Leonardo, para o Mateus e Fernando, para quem quiserem, para as grandes duplas sertanejas. São compositores que estão ao nível desses compositores, sem dúvida alguma. E que foi um prazer imenso descobrir eles. É um prazer, uma honra para mim, com a minha voz, interpretar aquilo que eles criaram e juntar também algumas músicas minhas, originais, porque a minha criatividade está aqui de novo, renovando, renascendo, e vai voltar a trabalhar, com certeza. Ô, Francis, eu estou aqui pensando quão poderoso é esse grupo da Destaque Music, né? Porque se eu quero um samba, ali tem um compositor para samba. Se eu quero um gospel, ali tem um compositor para gospel. Se eu quero um sertanejo, ali tem. Como, como que é para um intérprete e também para um compositor estar no meio de pessoas que prezam muito pela qualidade do que escreve, letra, pela intenção dessa música, o que essa música vai transmitir, vai passar, qual o conhecimento que essa música vai levar para o ouvinte, e principal, músicas que falam ali dentro do coração de quem está as escutando. Como é que é isso? Esse grupo da Destaque te preenche? Com certeza. Outro grande desafio que a Destaque me trouxe foi a música do ESA, da Copa do Brasil, do Qatar, que ela foi postada lá, e o Lucas perguntou: quem quer interpretar esta música? Eu falei na hora: sou eu. E fui gravar a música e mandei. Fiquei muito, muito feliz com isso. Agora, quando eu vejo música, para mim a mensagem, a letra é muito importante. E ainda que a música seja muito boa, e se for muito boa, eu vou falar com o compositor, e se eu não gostar de algumas partes da letra, eu vou perguntar a ele se quer alterar, se pode alterar. Se quiser, tudo bem. Se não quiser, não tem como. Por exemplo, se a música falar em bebida, porque há milhares de músicas incentivando a beber, a beber, a beber, e como a bebida sendo a terapia para tudo o que é de bom e de mau, e que está totalmente errado, eu não quero. Se a música falar em conflitos amorosos, e você se ferrou que eu fiz assim, você fez assado, eu não quero. Eu quero músicas que passem amor, que passem carinho, que passem mensagens, que façam as pessoas acreditar que o amor existe, que a amizade existe, que o relacionamento entre as pessoas é real, é possível, pode ser saudável, porque violência, agressividade e egoísmo entre nós é o que mais existe hoje. E nós temos que, na música, usar essa arma, que é a arma do amor, a arma do carinho, da esperança, da alegria, da felicidade. Eu acho que é uma das coisas que eu mais me encanto assim, com o trabalho de vocês lá dentro desse grupo, e que eu estou aprendendo muito. É uma coleção muito grande de joias preciosas, porque escrevem coisas pensando no que nas consequências que elas vão causar. E eu vejo que a maioria, eu até arrisco a falar que o grupo da Destaque tem essa preocupação. E hoje a música, ela se tornou ela sempre foi, mas hoje entenderam esse poder, do quanto a música pode influenciar a gente. Então, às vezes, existem músicas criadas para essa influência negativa a curto, médio e longo prazo. Eu percebo que
algumas indústrias, alguns segmentos, inclusive, usam a música. Por isso até os jingles, né? Os jingles são para marcar fazer aquela marca ficar dentro da gente. E as músicas nas suas letras têm esse poder de incentivar o nosso bom e o nosso ruim. Ela tem esse poder. E eu percebo que hoje a música parece que está se tornando muito comercial, precisa vender. A preocupação tão grande em vender faz com que se banalize o que é escrito, até os instrumentos que é usado para fazer todo esse trabalho de melodia, né? E lá na Destaque tem essa preocupação de cuidar do que se diz, para quem diz, a idade que está dizendo, o público que está aceitando, respeito a quem vai ouvir isso depois. Francis, aí em Portugal também está, assim, essa dificuldade de encontrar pessoas com essas preocupações todas, de que música não precisa ser comercial, ela precisa ser boa, porque sendo boa ela se torna vendável? Nas gerações mais novas, cada vez mais isso. Cada vez a música é mais comercial, cada vez menos qualidade, cada vez letras mais fuleiragem, e infelizmente é isso que os jovens estão gostando, estão captando, e nós temos que contrariar isso. Nos músicos, nos cantores mais antigos, na realidade, essa qualidade, quer da música, quer das letras, a preocupação de fazer uma mensagem com qualidade, existe. Nos mais jovens começa a prevalecer essa falta de qualidade, essa fuleiragem nas mensagens, e infelizmente a juventude é o que consome, é o que está consumindo cada vez mais. Está gravando, você está em estúdio gravando seu CD. Eu acho que você já tem 6 ou 7, inclusive músicas aqui do grupo da Destaque, de compositores da Destaque, que você está fazendo vistas, né? Que está dando essa oportunidade na sua voz de compositores serem ouvidos, mostrar o trabalho deles. Quando fica pronto, Francis? Tem que sair do forno. Quando sai? É assim, eu estou indo para o Brasil brevemente, era para já estar aí, não fui por uma razão que fui aconselhado, mesmo por cidadãos brasileiros que estão ligados a mim e na área jurídica, para deixar arrefecer um pouco essa confusão política que aconteceu agora por conta das eleições, e eu fiquei mais um pouco de tempo. E a outra razão principal também é que eu estou esperando também ter a oportunidade de ter alguém, uma empresária aí, que me oriente, porque eu, se tenho estes 16 anos de Nordeste, conheço tudo aquilo, sei com quem é de contactar, sei como mexer. Eu agora vou para São Paulo para gravar o meu CD de sertanejo, não conheço nada, nem ninguém. Tenho muitos convites de muitas rádios, de algumas TVs, e eu preciso de alguém que me guie, que me oriente para o Brasil lá fora, não é só em São Paulo, é no Rio de Janeiro, é em Minas Gerais, onde a minha música está muito forte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e que me guia por esse Brasil lá fora, é para ir para Goiás, é para ir para tudo quanto é canto, e eu estou precisando de alguém que me oriente para que eu não chegue aí e me sinta perdido, frustrado, sem saber muito bem aquilo que vou fazer. Mas espero que até final de janeiro, e desejo, e vou batalhar que esse CD esteja cá fora, esteja pronto e esteja bombando por aí. Uau! Como eu falei para você, Francis, a gente vai precisar de vários encontros com vocês, porque a vida de vocês em si ligado à música é inspiração, especialmente para que a gente possa produzir conteúdo de qualidade para esses mais jovens que estão perdendo essa qualidade no que ouvir, no que dançar, no que toca o coração de verdade, no que influenciar para o bom. Então, esse é só o primeiro momento de vários outros que a gente ainda vai ter. Mas eu não posso encerrar essa nossa conversa, e a gente está aqui de Nails também querendo fazer uma pergunta para você. Eu não posso encerrar sem te perguntar: o que é compor? Compor é colocar no papel aquilo que não se pode dizer? Não, compor é assim, se eu me sentar
Ana, se eu me sentar aqui, vou compor uma música, ou vou fazer uma letra, uma mensagem, não sai. Ela não sai. É algo que vai rodando na minha cabeça. A música Quero Sim, Quero Não, que eu não gosto muito de divulgá-la porque ela não está bem gravada. É uma música que eu acordei às 4 horas da manhã, estava dormindo, acordei com o refrão feito, eu me levantei e me sentei para escrever essa música. E depois, como eu toco violão, mas eu não sou um grande violeiro. Eu, quando preciso de outros tons, quando preciso de fazer a música variar, eu vou pedir a alguém, outro músico que toque muito bem, que me ajude a acabar a música. E então foi isso que aconteceu. Às 4 da manhã eu acordo, tinha o refrão feito, tinha parte da letra, e então disse sim, vim escrever. Portanto, eu acho que são coisas que nascem dentro da gente, não sei se os outros compositores pensam e acontece com eles a mesma coisa, porque se eu me focar que quero compor, eu não consigo. A minha mente tem que me dizer, nesse momento, tu estás pronto para compor, tu estás inspirado para escrever música, para escrever uma letra. Uau! Dinailson, você tem uma pergunta aí? Vamos embora? Oi, bom dia para vocês, né? Quer dizer, bom dia, tudo tranquilo? Tudo em paz, Dinalison, com você. Graças a Deus, tudo bem. Ótimo. Então, Francis, eu teria até 3 perguntas, mas vou fazer primeiro uma, se der eu faço as outras. Você está indo divulgar o seu trabalho no Brasil. Hoje a gente sabe que o público consumidor maior está sendo os jovens, né? Com essa linguagem diferente. Qual que vai ser a sua estratégia para conquistar esse público? Porque hoje é um público de bilheteria, é um público que está levando os artistas mais, assim, digamos. Você tem essa pretensão de conquistar esse público ou você pretende apenas fazer esse trabalho mais bem reservado? Qual que é a sua estratégia para encarar esse público hoje no Brasil? É sim, Dinalison, a tua pergunta é muito interessante porque eu tive uns produtores no Brasil que gravaram e trabalham com... Tive a oportunidade de conhecer eles e era com eles que eu ia gravar meu CD de sertanejo e já não vou, porque entendo que tenho outras pessoas habilitadas, mais jovens, começando, mais jovens do ponto de vista de mentalidade. E foi isso que eles me falaram na época, quando eu falei para ele, eu quero gravar um CD de sertanejo. Então você tem que gravar uma música mais vocacionada para os 60 anos, para os 50, para os 70. Vocês estão completamente errados. Vocês, quando falam isso para mim é preconceito. Segundo, vocês não me conhecem. Porque se eu hoje canto pop, se eu hoje canto rock, se eu hoje canto heavy metal, se eu gostar da música, portanto, o meu gosto musical, desde que eu nasci até hoje, continua a ser muito diversificado e o que precisa ter é qualidade, sempre. Por isso, se vocês querem que eu grave um CD de sertanejo para uma faixa etária específica, não são as pessoas certas para gravar comigo. Porque a minha mente é muito jovem e eu quero conquistar, eu falei isso para eles, eu quero conquistar o público dos 0 aos 100 anos. E vou conseguir. E não é isso, eu vou conseguir. Sim, com certeza. Um bom trabalho, isso é provável. Que, com certeza, você tem mais duas perguntas aí. Acho que vale a pena você colocar essas duas perguntas. Vanessa, bem-vinda de novo. Vanessa ela tá como eu. Nós estamos para ela como se fosse o rádio. Ela está dirigindo, fazendo as atividades dela e nos ouvindo aqui. Agora a gente pode ver ela aí na plateia. O Dinailson, vale a pena você fazer as duas outras perguntas. A gente só precisa ficar ligadinho no tempo, porque às 9 a gente tem o Walter Café. Tá bom. Outra pergunta. Eu vi que sua música realmente ela é de qualidade. Eu ontem até ouvi, pedi a menina para me ouvir, gostei realmente da sua pegada. Aí eu, por exemplo, com o meu palpite, a minha preferência, eu falei, mas qual Francis vai trabalhar? Eu vi que você se enquadra muito bem na música dançante, romântica dançante.
que é um público hoje no Brasil que ele está desde o de 7 anos até os 80 anos. E tem o romântico, que é muito bem aceito no Brasil. Se você for para a estrada, por exemplo, fazer show, qual dessas duas pegadas você levaria para o seu show de tipo como carro-chefe? A música romântica dançante ou a música romântica mesmo? É assim, Dina Wilson, as músicas que eu tenho gravadas nesse momento, e que são as que estão passando nas rádios, até é um estilo que eu nem sei falar muito bem, se é forró sertanejo, o que é. Umas pessoas dizem uma coisa, outras dizem outra, não é um estilo muito bem definido. Se é música romântica, se você me quiser, que é música de trabalho, é uma música que dá para dar uma mexida muito boa. Agora, quando você me perguntou qual é a minha estratégia para conquistar os jovens, e quando eu digo que quero conquistar os 0 aos 100 anos, é que o Francis vai sempre surpreender. Quando vão pensar que o Francis Portugal vai cantar um estilo, seguir aquela linha e não sei o quê, de uma hora para a outra você vai ver algo completamente diferente. E este CD de sertanejo que eu vou gravar já é totalmente diferente daquilo que as pessoas estão escutando agora. Vai ser algo fantástico. Você me escutando, ouvir cantando a música da Copa do ESA, diz assim, o Francis canta para todo mundo. E é essa a minha estratégia. Eu vou cantar para todo mundo. Essencialmente, música romântica. E música romântica dançante, porque eu quero ver as pessoas dançar nos meus shows. O que é interessante, porque eu estou te fazendo essa pergunta, porque o Gil e Gênio, ele era uma dupla que era esquecida e todo mundo tinha preconceito a eles. E eles vieram no mercado com a faixa de música romântica, dançante e até mesmo duplo sentido. E eles se deram muito bem com essas músicas dançantes, porque eles conquistou o público de todas as idades. E como eu estava reparando no seu show, isso é pensamento meu. Eu falei, cara, se o França ele entrar com música romântica dançante como carro-chefe, e toda vez que ele for fechar um show, ele largar uma música bem romântica, eu acho que ele vai fazer um trabalho excepcional. Esse foi o meu pensamento, né? Eu acredito que ele deve estar pensando mais ou menos igual. Acho que seria isso, mais ou menos? É isso, Dinalison. O Francis só quer ter a oportunidade agora de poder entrar no Brasil, do mesmo jeito que o povo brasileiro conquistou o meu coração, eu quero e estou tentando conquistar o coração do povo brasileiro. E na hora que eu tiver a oportunidade e os meios para fazer o que eu quiser nos meus shows, você não vai imaginar como é que eles vão ser. Não tem a menor ideia, vai ser qualquer coisa do outro mundo. Inclusive, eu tenho uma música, que é uma música instrumental, que eu não sei como é que construí aquilo, é uma música com quase 7 minutos, eu improvisei a letra, foi feita na hora, ela está gravada em casa, está metade em inglês, metade em português, e é uma música para fazer sobre as crianças desfavorecidas. Eu imagino essa música, ela se chama Introduction, mas vai ser para encerrar os shows. É uma música que eu imagino com 200 crianças no palco, cantando essa música e passando a mensagem de paz e de amor. Legal, ótimo. Francis, a gente fica horas te ouvindo, porque é apaixonante ver o jeito cuidadoso que você tem com a música que você faz, seja compondo, as suas letras me encantam, seja interpretando, você soube escolher, inclusive, os compositores que estão ali na base do seu CD, eu tenho ouvido e assistido os vídeos que você posta lá dentro do grupo, mas principalmente por saber qual mensagem você quer levar para o seu público. E não escolher o seu público, porque esse público vai te escolher. A sua mensagem vai chegar e o seu público vai saber optar por você, porque é prazeroso te ouvir. Eu só tenho gratidão e já te adianto, vou ter que falar com você outras vezes, porque o seu capítulo é grande dentro desse livro. Muito obrigada, viu, Francis? Eu que agradeço esta oportunidade. Um beijo, Vanessa, um grande abraço, Dina Ilson, por ter estado aqui presente. E foi muito prazeroso e te agradeço a oportunidade, fico muito feliz por isso. Ana, um beijo para todos. Vanessa, tem pergunta aí? Não? Francis? Da próxima, Vanessa, já tem uma pergunta. Ela tem. Mas espero ter esclarecido, Dina Ilson, qual é a minha estratégia para conquistar os jovens. Começa nas crianças, nos jovens adolescentes.
que em vez de ver, como eu via lá na Praça Portugal, 13, 14 anos bebendo, se drogando até às tantas da manhã, eu vou-lhes mostrar que existe muita coisa boa na vida para se fazer, que não é isso. Eu vou-lhes mostrar. Ouvir música é o maior caso de loucura. Com Porque certeza. cura todos os sentidos. Todo. Francis, eu nunca te pago por esse momento com você. Eu sei que a sua rotina é puxada aí. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. E até a próxima, bem breve. Eu que agradeço. Beijo no coração para todos vocês.